Olá pessoal, tudo bem? Como eu já havia falado para vocês, a nossa próxima aula então será atividade avaliativa. E para que vocês possam estudar bastante para a atividade avaliativa e ajudar vocês nos estudos, vamos fazer uma breve revisão sobre tudo que a gente viu até agora, ok? Então, nós estamos aqui na apostila Atendente de Farmácia. Vamos iniciar a nossa revisão pela página 11. Nós vimos então que a gente tem o Papiro de Ebers. O que é o Papiro de Ebers? É um documento muito importante na história da farmácia. Ele foi escrito por volta de 1550 a.C. e ele tem várias referências, 7.000 substâncias medicinais contidas nesse papiro. Além disso, nós temos também os filósofos que foram muito importantes na história da farmácia. Primeiro deles, Alquimeon. Aqui, certo? O Alquimeon, então, ele foi um filósofo e médico grego. Ele definia a saúde como desequilíbrio do corpo, das suas qualidades entre frio, quente, úmido, seco, doce ou amargo. Nós também tivemos o Hipócrates. O Hipócrates é conhecido como o pai da medicina. Ele seguiu várias teorias e, segundo ele, a vida era mantida pelo equilíbrio entre 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Além disso, ele também definiu que o sangue era quente, úmido, a fleuma era fria e úmida, a bilis era amarela e quente e assim por diante. Galeno veio depois dele, que ele é conhecido como pai da farmácia. Ele foi médico de gladiador, dos gladiadores. Galeno se baseou na medicina de Hipócrates e ele criou um sistema de várias patologias, ou seja, das doenças, e terapia também. Ele fez importantes descobertas, como o sangue venoso arterial, o cérebro, os nervos sensoriais e motores. Ele também deixou 450 referências a fármacos. Isso foi muito importante para a história da farmácia. Então, a gente consegue perceber que a Grécia foi muito importante, né, na história da farmácia, por causa dos seus filósofos também, os profissionais que lidavam com medicamentos. Roma, vários médicos eram de Roma, em sua maioria. Então, teve sua grande importância também. E o Brasil? No Brasil, a gente teve os jesuítas, que associavam a cura através da assistência espiritual. Foi aí que deu início às primeiras enfermarias no nosso país. Então, a gente conheceu José de Anchieta, que teve um grande destaque na história, além disso, na história da farmácia também. Pois, além de catequizar as pessoas, ele ajudava a cuidar dos doentes, a preparar os seus remédios também. José de Anchieta criou o primeiro boticário do Brasil, que foi em Piratininga, no interior do estado de São Paulo. Depois disso, vieram as Santas Casas de Misericórdia, que tinham na sua estrutura, apesar de precária, ajudar as pessoas também. E as Santas Casas estão aí vivas até hoje. Alguns medicamentos, eles estavam engarrafados naquela época e eles eram feitos de plantas. As boticas. O que é uma botica? Então, a botica é onde tinham, né, os boticários, onde tinham os medicamentos. E naquela época, a pessoa que trabalhava nesse lugar, às vezes ela não era alfabetizada, não tinha estudo. Apesar de tudo isso, ela era considerado como farmacêutico e médico. Eram uma pessoa só. Com o passar do tempo, isso se separou e aí surgiu a medicina e a farmácia e começaram a surgir as escolas, faculdades e cursos dessas áreas. Na página 17 do livro de vocês, nós vamos ver o símbolo da farmácia, né? O símbolo, então, onde a cobra é o poder, o cálice a cura e os ramos que remetem aos filósofos gregos que fizeram tanta importância para a história da farmácia.
A gente viu também quais são as finalidades do medicamento. O medicamento pode ter a finalidade profilática, ou seja, para prevenir alguma doença, curativa para curar alguma doença e paliativa para dar uma melhor qualidade de vida. Além disso, nós temos os remédios para fim de diagnóstico, que são aqueles usados para raio-x, tomografias. Nós vimos também as formas farmacêuticas, que são as sólidas, comprimido, cápsula, drágia, semissólidas, pomadas, creme, gel, e líquidas, os xaropes, as gotas, as suspensões. Dentro disso, a gente conheceu os edulcorantes. O que é edulcorantes? Ele é utilizado para dar um sabor doce na composição do medicamento. Ele é composto de açúcar e muitas vezes também dá cor a esse remédio. O solvente ele é capaz de dissolver uma substância durante o seu preparo. Absorvente, então, ele vai absorver a água durante a preparação desse medicamento. Além de tudo isso, a gente viu que os remédios têm várias formas de administração, né? Ele pode ser de uso oral, sublingual, injetável e até o retal. A sua velocidade de ação, nós temos velocidade de ação imediata, controlada e prolongada. Além disso, a gente conheceu as fórmulas farmacêuticas. Uma fórmula oficinal que já se encontram inscritas e descritas na sua fórmula. Fórmula magistral é aquela fórmula que é de autoria do clínico. E a fórmula especializada, que já se encontra preparada, embalada na farmácia e que tem um nome fantasia. Também conhecemos quanto à classificação do número de drogas. Ela pode ser monodroga, que é simples, ou mais de uma droga, que já é um medicamento composto. Além de tudo isso, a gente viu os conceitos sobre os fármacos. O que é uma posologia? É a administração do medicamento, quanto que ele deve ser ingerido, quanto que ele deve ser aplicado. E uma dose é a quantidade determinada do medicamento. As doses, a gente tem a dose mínima, que é o mínimo que a gente deve estar utilizando, a dose máxima, que é a quantidade máxima de utilização desse medicamento, a dose tóxica é aquela que ultrapassa a dose máxima, e a dose letal, que vai ultrapassar além de tudo isso e pode levar ao óbito da pessoa. Nós temos, então, várias formas de apresentação. A forma sólida, como já dissemos, comprimido, cápsulas, drágeas. A pastosa, que é pomada, creme, gel e pasta. Suspensões. E as gasosas, que são os inalantes. Mas o que é um comprimido? O comprimido ele pode ter várias formas, vários tamanhos, quanto à sua dureza também pode ser mais duro ou não. Nós temos o comprimido simples, que é uma forma sólida resultante de uma compressão de vários pós, comprimido mastigável, aquele que a gente consegue estar mastigando, e o comprimido sublingual, que é aquele que a gente põe embaixo da língua, como o Toragesic, por exemplo. Ele vai ser absorvido, então, pelos vasos sublinguais. Comprimido vaginal, ele é revestido por uma película gelatinosa. Nós temos o comprimido tamponado. Nós temos o comprimido efervescente, que é aquele que é dissolvido em água. Nós temos os comprimidos revestidos, que é aquele que passou por um revestimento de açúcar, Neosaldina, por exemplo. E a drágia? A drágia é um comprimido que passou por um processo de revestimento de açúcar e ele também recebeu corantes. Se nós cortarmos ao meio, nós vamos ver que ele tem 3 camadinhas. Então, nós temos a primeira camada, que é a sua cor e proteção, a segunda, que é gastroresistente, e no meio, que é o princípio ativo. O que é gastroresistente? Ele resiste ao suco gástrico. E uma cápsula? São formas farmacêuticas que têm dentro do seu interior o princípio ativo. Então, eu posso ter cápsula mole ou cápsula dura. A cápsula mole são medicamentos oleaginosos e a dura a gente tem remédio granulado ou em pó dentro dela. Nós temos os comprimidos oros, que é uma cápsula não absorvida, que ela vai sendo liberado o seu princípio ativo aos poucos e depois ela é eliminada pelas fezes. Nós temos as pílulas. O que é uma pílula?
São fármacos resistentes, ele é oval, ele é pequeno e ele deve ser engolido. Os pós são formas farmacêuticas que o seu princípio ativo encontra-se em pó. Nós temos vários tipos de pó. Pó para administração oral, pó efervescente, pó para aplicação local, onde a gente aplica num determinado local. Os supositórios, então, nós temos também que eles são forma farmacêutica sólida ou semissólida. Ele pode se fazer um efeito local, como laxativo, para ser utilizado anti-inflamatório ou para hemorroidas. O efeito sistêmico dele também pode ser utilizado como analgésico, antigripais, antiemérticos. E o óvulo, que é uma forma farmacêutica de uso vaginal. Nós conhecemos também os fármacos semissólidos, que são as pomadas, que ela tem as consistências mole e oleosa, que é de uso tópico, ou seja, aqui sobre a pele. Nós temos a pomada hidrófoba, que absorve em pouca quantidade de água. A pomada hidrófila retém quantidades apropriadas de água. E a pomada absorvente de água, ou seja, ela vai absorver uma importante quantidade de água. E um creme, o creme tem uma consistência mole, de uma forma tópica também, sendo passado sobre a pele. Loção, a loção é formada por água, álcool e glicerina, além do seu princípio ativo. E a emulsão, que é líquida, ela tem uma base aquosa e oleaginosa. E geleia ou gel, ela possui grande quantidade de água dentro da sua fórmula. Uma forma pastosa, ele é composto por materiais mais gordurosos, como parafina líquida ou vaselina. São produtos que deixam mais resíduos na pele e eles são mais resistentes à sua eliminação. E assim, por vezes, a gente tem que utilizar sabão para poder tirar. E as pastas? É um subtipo da pomada. Ele apresenta uma grande quantidade de material sólido e garante uma barreira protetora na pele. As pastas elas podem ser divididas em pastas preparadas com recipientes hidrófilos ou pasta preparada com recipiente gorduroso. Dentro das formas farmacêuticas, nós temos também remédios que são preparados em casa, na forma de pó que a gente tem que preparar em casa. É o caso de alguns antibióticos. E aí ele deve ser conservado em uma temperatura ideal, sempre dentro da geladeira. Vou estar utilizando o remédio, tire alguns minutos antes da geladeira para fazer o uso do medicamento e depois que usou, volta ele na geladeira novamente. Assim a gente conserva todo esse medicamento. E as suspensões, que são formas farmacêuticas heterogêneas, resultantes de uma mistura de líquido ou de líquidos e sólidos. Certo, pessoal? Desejo a vocês bons estudos. Estudem todos esses pontos passados aqui. E na próxima aula nós teremos a nossa atividade avaliativa. Até mais! Tchau!